aula sobre hidrocarbonetos, é uma aula de exercícios do terceiro ano, tá? A gente vai tentar continuar o assunto, de modo que a gente tente trazer algo novo para vocês e que revise o assunto. Primeira questão. O octano é um dos principais componentes da gasolina, que é uma mistura de hidrocarbonetos. Lembrando que hidrocarbonetos são aqueles que apresentam carbono e hidrogênio. Tá? Todo hidrocarboneto tem que ter carbono e hidrogênio. Qual é a fórmula molecular do octano? Para resolver esse tipo de questão, você vai ter que lembrar dessa tabela aqui, que é a tabela de nomenclatura. Tá? O octano, o nome octano, representa um alcano. Tá? Octano é um alcano. Como é que eu sei que o octano é um alcano? Por causa dessa ligação aqui. Ó. Essa ligação entre carbonos é a ligação simples. Então, toda vez que eu tenho o hidrocarboneto de ligação simples, é um alcano. Esse octano, ele apresenta no prefixo o nome oct. E eu sei que oct representa 8. Então, esse hidrocarboneto, ele tem 8 átomos de carbono. Tá? E a partir disso, você vai representar os hidrogênios que estão ligados aos átomos de carbono. Esse octano aqui, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 átomos de hidrogênio. Então, a fórmula dele é C8H18. Tá? Uma dica importante é que todos os alcanos ele tem uma fórmula que representa a fórmula molecular dele. Tá? Todo alcano ele é representado por essa fórmula aqui, CnH2n mais 2. Todo alcano tem o dobro mais 2 de átomos de hidrogênio do que átomos de carbono. Tá? O dobro mais 2 de hidrogênio é a quantidade, é a fórmula do alcano. Tá? Eu posso representar o alcano por essa fórmula aqui. A quantidade de átomos de hidrogênio sempre é o dobro mais 2 da quantidade de carbono. Então, aqui o hidrogênio ele é 18, significa dizer que a quantidade de hidrogênio é 2 vezes mais 2 a quantidade de carbono. Então, o dobro de 8 é 16, mais 2 vai dar 18. Tá? Isso aí é uma dica aí para você não perder tempo em algum tipo de questão assim. Questão número 2. A questão 2 é sobre o GLP. Tá? O GLP é o gás liquefeito petróleo, é o gás de cozinha. Ele é uma mistura de propano e butano. Aí a pergunta é, qual é a classificação desse hidrocarboneto? A gente só viu duas classificações. Uma são os alcanos, tá? E a outra são os alcenos. A gente só viu até agora essas duas classificações. Tá? Baseado nisso, a gente já elimina os alcenos, porque para ser alceno tem que ter uma dupla e tem que ter esse nome aqui, ó, en. Aqui não é propeno, aqui é propano. Tá? Só pode ser a letra A, que representa a classe dos alcanos. A questão número 3, ele quer saber, dentre esses hidrocarbonetos aqui, dentre esses 5, qual é aquele que apresenta menor hidrogênio. Aquele que apresenta menor hidrogênio, você vai ter que desenhar a estrutura de cada um. Mas aqui fica fácil de ver, porque todos são alcanos. Tá? O que vai mudar aqui é a quantidade de carbono. Então, quem tiver menos, no caso dos alcanos, quem tiver menos carbonos vai ter automaticamente menos hidrogênio. Então, aquele que tiver menos carbono é aquele que vai ter menos hidrogênio. No caso aqui, a letra A é o metano, que é o CH4. Ele só apresenta 4 átomos de hidrogênio. Tá? O etano, você teria que desenhar o etano, que é o CC, e colocar os hidrogênios em cada carbono. Tá? CH3, CH3. Então, aqui ele vai ter 6. Ok? Aí você teria que fazer isso para todos. O gás natural é uma mistura constituída de... Tá? O gás natural é um combustível, tá? E que é uma mistura de vários componentes hidrocarbonetos e gases. Tá?
Você vai ter que lembrar dessa tabela aqui, que representa a constituição do gás natural. Ele é composto de metano, de etano, de propano, de isobutano, N-butano, pentano, dióxido de carbono, nitrogênio e oxigênio. Tá? Você vai ter que lembrar pelo menos de 3 componentes que são os principais, que é o metano, etano e propano. Tá? Aqui ele dá todos os componentes, que é justamente o que vai servir para você responder essa questão aqui. Hidrocarbonetos insaturados, não. Letra B, metano e etano, sim. Tá? Letra C, metano, etano, nitrogênio e gás carbônico, sim. Propano e butano, sim. Metano, propano e butano, sim. Só que a resposta mais correta seria essa aqui, a letra C. Tá? Que é mais completa. Ele é composto desse aqui? É composto, só que em menor quantidade e aqui está incompleto. É composto desse? Mas aqui está incompleto. E aqui também. A resposta mais completa seria a letra C. Qual o nome do segundo composto da série dos alcínios? Tá? Aqui você tem que lembrar que um carbono é MET. Tá? Um carbono é MET. E 2 carbonos é ET. Então, o segundo é esse aqui, ó, ET. Aí aqui já dá para saber. Ou é a letra A ou é a letra B. Tá? É uma das duas. Como ele está falando de alcino, alcino tem esse EN aqui, ó. Então, vai ser o etano, a letra A. Tá? Questão número 6. Qual é a fórmula molecular desse hidrocarboneto aqui? Bem, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Todos aqui tem 5, então não dá para eliminar a alternativa que apresenta 5 carbonos. Então você vai ter que completar com hidrogênio. Lembre que o carbono ele é tetravalente, ele tem 4 ligações. Então se ele estiver fazendo uma ligação com outro carbono, vão sobrar 3 ligações. E essas 3 ligações você tem que completar com hidrogênio. Tá? Você aqui vai ter que completar as ligações com hidrogênio. Aqui tem 1 a 2 ligações, então você vai botar uma ligação com hidrogênio, outra ligação com hidrogênio. Completou as 4. Esse aqui ele está fazendo 1, 2, 3, está faltando 1, você coloca com hidrogênio. Esse aqui, 1, 2, 3, está faltando 1, coloca hidrogênio. Esse aqui, 1, 2, 3, está faltando 1, coloca hidrogênio. E esse aqui está fazendo 1, está faltando 3. 1, 2, 3, completou com hidrogênio. Depois disso, você vai contar a quantidade de hidrogênio e acha a alternativa correta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 é a letra C. Sétima questão. O gás natural é o composto usado como combustível. Qual é o principal componente do gás natural? Ele é formado por esses aqui, com exceção desse aqui, não, todos são eles, são formados por gás natural. Mas o principal dele é o metano, que a gente já viu. Vamos ver a porcentagem dele. O metano, ele tem 89, quase 90% da composição do gás natural. Então, o principal componente é o metano. Tá? Os outros apresentam quantidades menores. Tá certo? Então, o metano é o principal componente do gás natural. A questão 8 é sobre o GLP. De novo essa questão, só que agora de uma forma diferente. Ele quer saber de que é formado o GLP. O GLP é formado de propano e butano. A gente já viu até algum enunciado aí. A questão 9 é sobre verdadeiro e falso. Tá? Você vai ter que ler as afirmações e dizer se é verdadeiro ou falso. O petróleo é uma fonte de energia renovável. Não é renovável, então aqui já é falso. E ele fala também que não é nociva. Então é falso essa primeira aqui. A segunda, a formação do petróleo ocorre em milhões de anos. Sim. Sendo processo de alteração da matéria. Sim, está verdade aqui. O petróleo é formado a partir da decomposição da matéria orgânica vegetal e animal que leva milhões de anos para poder ser formado por ação de micro-organismos, que podem ser bactérias, fungos e assim vai. Terceira afirmação. Principal fonte de energia da primeira revolução, o petróleo teve seu uso reduzido. Não. A gente pode perceber que um dos derivados do petróleo é a gasolina, e a gasolina é muito consumida até hoje. Entre várias utilidades do petróleo estão combustíveis, sim, gasolina e diesel,
além de produtos como plástico, verdadeiro. As maiores reservas petrolíferas estão no Oriente Médio, correto? Tá? Então a gente tem aí primeira falsa, segunda verdadeira, terceira falsa, quarta verdadeira, quinta verdadeira. E a última questão, questão número 10, sobre destilação fracionada. Tá? Aqui nessa destilação, o petróleo vai ser colocado no forno e ele vai aquecer. Essa ilustração aqui representa como é que vai ser separado. Tá? Basicamente, três regiões. Uma região, que é essa aqui de baixo, onde eu vou ter os sólidos. A segunda região, que é essa daqui, eu vou ter basicamente os líquidos. E a terceira região, eu vou ter os gasosos. Tá? Essa daqui apresenta maior ponto de ebulição. Essa aqui, ponto de ebulição intermediário. E esse aqui, ponto de ebulição menor. Então, você vai ter que lembrar dessa sequência para poder saber quem é que vai ser separado primeiro. Primeiro os sólidos, depois os líquidos e depois o gasoso. Aí a pergunta é, qual é o nome da alternativa que representa essa sequência? Tá? Aqui eu tenho uma tabela que representa o ponto de ebulição e a quantidade de carbonos. Tá? Aquele que tiver menor quantidade de carbonos apresenta menor ponto de ebulição. Gasolina C5H12, ele varia, gasolina C5 até C12, ponto de ebulição é de 30 a 200. Querosene C12 a C18, 180 a 400. E esse aqui são aqueles que apresentam maiores pontos de ebulição. Tá? Então o asfalto, é bom notar aqui, ele é um sólido, tá? Que apresenta a quantidade de carbonos maiores que 30. E o gás, ele varia de 1 carbono até 5. Esses aqui são os líquidos, tá? Que apresentam quantidade de carbono de 5 até 16. E aqui vai servir para a gente responder. Essa região aqui são a região onde eu vou ter as substâncias sólidas, tá? Essa região intermediária, essa região daqui são os líquidos. Aqui é o sólido, aqui é o líquido e essa região é o gás, tá? Essa aqui lá na figura que a gente vai ver, que a gente viu, essa região aqui é o gás, o 2. Essa região aqui é o sólido, é o asfalto. O 3 representa a gasolina e o 4 representa os óleos. Tá? Então a gente vai aqui na alternativa e ver quem é que apresenta asfalto, gás, gasolina e óleo. É a letra C. Tá? Vamos lá. Aula de exercícios sobre o assunto cetonas e aldeídos. Você vai ter que lembrar dessa tabela aqui, que é a tabela para a nomenclatura de compostos orgânicos, é a nomenclatura oficial, onde você tem o prefixo, o infixo e o sufixo. O prefixo é a quantidade de carbonos, o infixo é o tipo de ligação e o sufixo vai depender da função orgânica, se vai ser al de aldeído e ona de cetona. Tá? Então aqui, só para a gente praticar, esse composto aqui, ele é um aldeído. Tem esse grupo funcional carbonila, ele é um aldeído. Se ele é um aldeído, eu sei que a terminação dele é al, de aldeído. Vai terminar em al. Então você observa a quantidade de carbonos, são dois carbonos, tá? 2 carbonos, aí você vê qual é o prefixo para 2, et. A terminação deve ser, a ligação é an, porque aqui é ligação simples, essa ligação aqui é simples, e a terminação vai ser al. Então o nome dele aqui é etanal. Ok? Esse outro composto aqui, ele é uma cetona. Ele não é um aldeído, ele é uma cetona. Diferente do aldeído que tem um H, né? Aqui não tem um H. Aqui são dois grupos funcionais. Tem esse lado aqui que é um radical e esse outro lado aqui que é outro radical. A cetona é diferente do aldeído. O aldeído seria uma coisa assim. Tem que ter essa estrutura aqui. Tá? Então aqui você conta a quantidade de carbonos. 1, 2, 3, 4, 5.
né? Aqui é o 1, porque esse aqui está mais próximo dessa ponta. Aqui é o 2, aqui é o 3, aqui é o 4, aqui é o 5. Observa aquela tabela, para 5 carbonos é pente. Sempre tem que prestar atenção na tabela, na quantidade de carbonos. O tipo de ligação entre carbonos é AN. E agora vem a questão da localização dessa carbonila. Ela está na posição 2. Aí você bota 2, ona. Ona é a terminação para acetona. Ok? Essa outra aqui, ela também é pentanona, só que a diferença agora é que esse carbono é o 3. Então aqui vai ser pente, porque são 5, tá? Aí você bota o número 3 para dizer que a posição da carbonila é na posição 3, ona, tá? Pentanona 3 ou pentan 3-ona. Deixa eu ver se eu botei certo aqui, botei, tá? Bem, esse aqui é um aldeído, então vai terminar em al, né? Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5, pentanal. Aqui você não precisa colocar número, é só botar o nome pentanal, que você já sabe que é um aldeído, ok? Esse aqui é a acetona, né? Você pode chamar de acetona ou de propanona. Aí não precisa colocar número nem nada, porque só existe um tipo de propanona. Não existe propanona 2, nem 3, nem nada. Só existe esse aqui, tá? Muito fácil. E para a gente terminar, a gente tem esse composto aqui, né? Que é a butanona, que também você poderia colocar butanona 2 ou simplesmente butanona, porque também só existe butanona 2, né? A do butanona, contando de cá para lá, seria 1, 2, ou da esquerda para a direita seria também 1, 2. Então é butanona ou butanona 2, dá na mesma, tá? E é isso, foi uma aula só para a gente praticar essa parte de nomenclatura. Depois a gente volta com exercícios de vestibulares com esse assunto, que basicamente é só identificar se é aldeído ou cetona, que também é bastante simples, tá?